E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Vogel, sou fotógrafo de casamento e família. Já estou no mercado há mais ou menos uns 15 anos e recentemente, nos últimos 2 anos, esse eu virou nós. E desde que esse eu virou nós, que é eu e a Margarete, a gente resolveu fazer muita coisa diferente dentro do nosso trabalho. E uma delas é que a gente passou a trazer umas dicas muito legais para as noivas, para os formandos, quem está organizando seu evento. O tema de hoje ele é bem específico para quem está pensando no casamento. Vocês devem ter visto no nosso blog, se não viu tem o link logo aqui embaixo, dá uma dica de como são as cerimônias católicas. A gente vai fazer uma série de postagens falando de como são essas cerimônias de forma geral, não só a católica. Então com vocês o Maurício Ehrlich, que hoje vai falar para nós de umas cerimônias muito especiais que ele faz, que são completamente personalizadas. Maurício, como assim cerimônias personalizadas? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo e saber você e a Margarete com esse trabalho super legal para ajudar os noivos e noivas aí no mercado. Estamos aí há 15 anos com celebrações personalizadas. E Vini, a celebração personalizada, ela surgiu de um primeiro contato com um casal de conhecidos que apenas pediu que eu falasse algumas coisas na celebração deles, porque eles não tinham como fazer o casamento na igreja, porque o rapaz já havia sido casado na igreja, ele estaria num segundo casamento e não teria a possibilidade de celebração dentro da igreja. A gente começou a conversar e eu comecei a ter as ideias de como transformar um discurso falando sobre amor, falando sobre vida, contando a história do casal, num conjunto ritualístico que desenvolvesse isso para uma celebração. Foi 1 ano e pouco de trabalho, foi 1 ano e pouco de pesquisa, em cima de vários cultos, em cima de várias civilizações antigas, várias formas de celebrações, até que eu cheguei num formato legal. A ideia principal minha era fazer a celebração ser algo que prendesse a atenção das pessoas. Entrevistei o casal, entendi a vida deles, entendi todas as características, tanto individual deles, quanto a característica conjunto do casal. E aí passei a desenvolver um roteiro em cima disso. Mas sempre direcionado ao perfil de cada casal. Existem possibilidades de simbologias, a do fogo, a da arvorezinha. Eu conto toda a história do casal. É o que torna a cerimônia totalmente personalizada. Exatamente, Elabora de acordo com a história. Cada perfil, né? Porque mesmo sendo um casal, as duas pessoas podem ser completamente diferentes. Então, em torno dessas diferenças, nessas entrevistas eu abordo o casal e vou desenvolvendo essa leitura em torno da personalidade deles. Mas o meu trabalho é muito mais olho no olho, é muito mais o feeling de sentir o casal no momento. É criar esse relacionamento junto com o casal. Nós formamos uma trindade, eu e o casal, e esse momento da celebração, que é o único momento da noite, ou do dia, ou da tarde, seja o que for, da manhã, em que todas as pessoas, inclusive os profissionais, inclusive você, videomakers, todas as pessoas estão prestando atenção numa coisa só, que é a celebração. Por que fazer então uma cerimônia assim, se gosta da tradição? Bom, beleza, se a pessoa gosta da tradição, de repente tem muito mais sentido ela seguir uma cerimônia tradicional. Agora, tem muitas pessoas que vão, de repente, ou seja, uma igreja católica, uma igreja luterana, ou até mesmo um templo judaico, alguma coisa, mas vão muito mais pela pressão da família. Maioria. Né? Boa parte vai, porque às vezes as pessoas elas já estão com outro pensamento, mas olha só, minha avó se casou naquela igreja e eu não quero desrespeitar ela. Claro que se a tua avó casou na igreja e tu quer, porque tu gosta daquilo, tudo bem. Mas eu acho que se a pessoa não está indo simplesmente para fazer o social dentro de um templo, dentro de uma igreja, eu acho que daqui a pouco vale muito mais a pena ela pegar e falar com quem conhece uma forma de tornar aquela experiência verdadeira para o casal. Exatamente. Muitas pessoas ainda são presas a rótulos. O casamento religioso, ele é um documento. Está documentado que a pessoa se casou no religioso. Haverá um documento na igreja, haverá um documento para o casal. Assim como o civil. A celebração social, ela não tem o vínculo religioso, nem o vínculo civil, nem o valor religioso, nem o valor civil. Ela tem um valor simbólico. Então isso para algumas pessoas ainda é um paradigma. Não seria uma coisa muito ética da minha parte oferecer para o casal uma cerimônia com valor civil, porque eu vou ter que fazer algo que não está correto, na minha opinião. Qual é o perfil
do público que me procura. Pessoas que já se casaram na igreja e não podem se casar novamente, como um segundo casamento. Pessoas que não têm vínculos religiosos. Pessoas com religiões muito distintas ou diferentes também Sim. procuram. É mais ou menos esse o perfil. A gente está falando de casamento, a gente está falando de tradição. Tá? Então, mesmo numa celebração social ou uma celebração personalizada, ela busca questões de tradição. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes para valorizar a fotografia, gerar imagens para os fotógrafos e gerar imagens para os videomakers. É o que vai registrar para o resto da vida desse casal. Que eterniza aquele aquelas momento. informações, exatamente. Eu sempre coloco muito para o casal que a mim eles estão confiando a voz, e é uma responsabilidade muito grande. O microfone é aberto, não tem corte, não tem edição. Uma palavra literalmente mal colocada ou mal dita pode destruir um sonho de todo um projeto, né, de um casamento, a gente está falando de um casamento. Uhum. E ao fotógrafo e ao videomaker, eu brinco com o casal que eles dão o poder do olho. Porque o casal vai ver o casamento deles depois pelo seu olhar. E a cerimonialista é o sol, né? Quem manda em tudo. É a máquina da... É quem manda em tudo. Quando existe o envolvimento familiar, eu sempre coloco para os casais, é importante para os pais de vocês, para os avós de vocês, um cunho religioso, alguma questão religiosa. Quando é muito importante, inclusive eu sugiro que uma semana antes, ou numa quinta-feira, por exemplo, eles vão para uma capelinha ou uma igreja, só família, façam o casamento religioso e depois, na festa, né, no dia de festa, fazer a celebração com o celebrante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Maurício pela primeira vez, eu não vou nem saber dizer quantos anos atrás. E isso para mim foi um pouco transformador, assim, perceber que pessoas que às vezes pensavam, eu não vou casar, porque eu não tô mais indo à igreja, ou não é o meu primeiro casamento e eu acho que não rola fazer. Então pessoas que por algum motivo ou outro não celebrariam o seu casamento, e olhar aquilo ali eu pensei, cara, isso aqui é a oportunidade para fazer um casamento não preso a uma instituição. Sim, especificamente. Tu poderia falar um pouco para nós, sei lá, pode ser o exemplo de uma das cerimônias que tu faz? Tem a do fogo, tem a da água, tem a do azeite de oliva, tem várias na verdade que eu fui criando algumas no decorrer dos anos. A própria simbologia eu usei muito e hoje uso bem menos para justificar um pouco mais o rito. Porque eu busco muito hoje um discurso tocante. Eu comecei a perceber que às vezes as simbologias prolongavam demais a cerimônia. Geram imagens legais, dá uma descontraída, mas às vezes dependendo das circunstâncias elas acabavam prolongando demais a cerimônia. E focando mais no discurso, que eu consigo prender mais ainda a atenção, tanto o casal, familiares, padrinhos e madrinhas, quanto convidados. Quem participa da celebração? Casal, pais e mães, padrinhos e madrinhas. Os convidados, num geral, as convidadas, eles são convidados para a festa, que é amor de pai e mãe, amor de um casal que decidiu seguir juntos e fazer o que os pais e as mães fizeram antes, e a amizade dos padrinhos e madrinhas. Mas o casal, quando chama o time de padrinhos e madrinhas, está chamando amigos e amigas. O amigo, a amiga, eu escolho. Então o teu foco hoje é muito mais a mensagem, a celebração, do que de um efeito... Do que um efeito físico. Então, as simbologias que eu mais uso hoje do bonsai, onde é simbolizado o vaso como o receptáculo da vida, a muda como a semente da vida. Isso simboliza a concepção. A planta, ela representa a família. A raiz está embaixo da terra, então representa os que morreram. A raiz da nossa família está embaixo da terra. O caule representa os que aqui estão. E as folhas, flores e frutos, as gerações, os que virão. Que legal. A gente só pode dar o que tem, né? Exatamente. Eu sou muito dessa opinião. Eu só posso dar amor se eu tenho amor. Então a simbologia eu uso mais essa. A do fogo é uma que o pessoal gosta bastante, mas eu tenho várias restrições em fazê-la, porque às vezes os ambientes não permitem. A que eu acho mais linda realmente é a da árvore, que faço com o maior prazer, faço com a maior vontade. A do azeite eu uso menos, que aí fala da mistura dos temperos, né, de quanto mais velho for aquele azeite, melhor ele vai ficar. E a das areias, que é uma que o pessoal pede muito, eu já procuro nem usar mais. Porque ela é mais popularizada. Super antiga. Eu hoje só faço a celebração com a simbologia das areias, caso o casal demonstre querer demais. Eu não me oponho a fazer, eu evito fazê-la. E tem a da parte das alianças, que é a lavagem dos anéis,
que essa eu uso em todas as celebrações praticamente, são raríssimas as que eu não uso, que eu já nem conto muito como uma simbologia, porque ela já está tão inserida ali no contexto. Ela é parte do rito. Que é um rito de purificação dos anéis, e ali sim tem um momento de bênção. É isso que eu estudo muito a vida do casal. Tem certas configurações de relações familiares que não combinam com aquilo que eu poderia fazer. Sim. Então eu tenho que criar uma outra situação, respeitando essas configurações, sem expor ninguém, sem constranger ninguém, sem magoar ninguém, porque a gente está falando de um dia de alegria. Uma das coisas que eu percebi quando tu comentaste que a forma como tu lida com o casamento mudou, né? Hoje não é tanto foco na simbologia e sim na mensagem. Eu fazendo uma transferência para mim com a Margarete, assim, na fotografia, que no início, quando a gente começa a fotografar, é muito aquela coisa do qual é o equipamento, qual é a luz que tu vai usar, qual é a configuração, e tu fica tão preso a questões técnicas, e nesses últimos muitos anos, mas assim, eu não estou nem preocupado com o equipamento que eu uso. A minha questão é como eu vou estar acompanhando o casal no dia. Sim. E como eu vou conseguir contar aquela história. O equipamento não faz mais a diferença. Sim. Ou seja, se eu posso chamar dessa forma, a alegoria não importa. A essência, sim. Exatamente. A responsabilidade de conduzir uma celebração, ela é muito séria. O orador deve ser muito bem escolhido, porque você vai entregar para a pessoa que vai segurar o microfone o poder da palavra, do verbo. Maurício, quero te agradecer muito por todas as dicas que tu nos deste. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, aí eu falo com o Maurício, a gente dá um jeito de responder para vocês. E Maurício, última coisa, passa os teus contatos para nós. Meu telefone é 51991166820. O meu e-mail é mauricio@ocelebrante.com.br. Meu site www.ocelebrante.com.br. A fanpage no Facebook é www.facebook.com/ocelebrante e meu Instagram é @mauricioerlich, que é meu nome e meu sobrenome. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima dica. Perfeito.